Muito bem, amigos, chegamos à nossa aula de número 29 aqui do curso de Matemática Comercial e Financeira pelo canal Aulas e Artes. Temos aqui mais uma questão para a gente trabalhar. Essa questão aí é aplicada pelo CETRED, para concurso da Prefeitura de Trairi, no Ceará. Mariana fez um empréstimo bancário de R$ 5.300, desculpem, pelo prazo de 6 meses, a uma taxa de 3% ao mês. O valor dos juros simples pagos por Mariana nesse empréstimo será de... Até a questão anterior, a aula anterior, nós vimos o cálculo do montante. Agora vamos calcular os juros simples. Obviamente, você pode utilizar a mesma forma do montante, como eu disse, aí você vai chegar ao montante, que é a soma do capital com os juros, então você só subtrai o capital, como eu disse aqui na aula passada, e você terá os juros, tudo bem? Você pode fazer isso aqui, mas você pode ir diretamente para a fórmula dos juros, com a qual trabalhamos aqui. E é o que vamos fazer agora. Já coloquei os dados aqui da questão. Então, ele quer juros simples. Nós vimos que os juros simples podem ser calculados tão somente multiplicando o capital pela taxa, sempre dividida por 100, e pelo período, né? Que a gente chama aqui de N, tudo bem? E disse para vocês que alguns autores preferem dizer o seguinte, olha, preferem passar um travessão aqui e colocar assim, ó, tudo bem? Dividir por 100. Em alguns casos ajuda muito você saber disso aqui, né? Saber como, professor? Claro que você pode dividir diretamente a taxa, mas você pode também dividir o capital, você pode dividir qualquer um dos três aqui. Qualquer uma das três variáveis pode ser dividida por 100, não apenas a taxa. E eu ainda tenho também a opção, e isso ajuda muito, quando você está numa questão em que os valores são muito estranhos, tem centavos, etc. Entendeu? O cálculo parece mais difícil. Então, eu posso, por exemplo, passar o 100 para cá multiplicando, 100 vezes juros simples, posso fazer muita coisa aqui. Entretanto, eu prefiro apenas mentalizar que um desses três tem que ser dividido por 100, especialmente a taxa. É melhor você dividir a taxa, tá? Mas a gente vai brincar com as fórmulas aqui, para a gente não ter que memorizar as fórmulas. Então eu vou apagar isso aqui, tá? Você vai apenas ter na memória a ideia de que um dos três aqui tem que ser dividido por 100. Um dos três aqui, tudo bem? Tem que ser dividido por 100. Ou você joga o 100 multiplicando aqui os juros simples, tá? Essa consciência, desculpe, isso não é perder tempo. É você ganhar tempo. Porque você aprende a manipular os dados nas formas, para você não ficar atrelado apenas à forma tradicional da fórmula. Está entendendo o que eu estou falando? Então, muito bem. Pode parecer besteira para alguns de vocês que estão me assistindo, porque já domina esse tipo de cálculo. Eu volto a lembrar que o curso está apenas no início, tá? Mas é bom que você aprenda a manipular os dados na fórmula e não apenas memorizar a fórmula. Então, repetindo, você apenas vai entender que um desses três aqui tem que ser dividido por 100. E que eu vou preferir fazer isso com a taxa. Mas em alguns momentos, talvez seja melhor dividir o capital. Principalmente, olha aqui, geralmente é só cortar os zeros. Tá vendo como às vezes é melhor dividir o capital? Estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. E eu mentalizando que um dos três tem que ser dividido por 100. Beleza. Então, juros simples será... Olha aqui, capital não é 5.300? Se eu quiser, eu já posso até cortar os dois zeros. Olha aqui, não é dividir por 100, não é cortar os dois zeros? Então, beleza. Eu quero dividir o capital por 100, já que eu posso dividir qualquer um dos três. Posso fazer isso aqui, olha, 53 vezes... Pronto, já dividi o capital por 100. Você percebeu como facilita? Vezes a taxa, ó, tá tudo ao mês, vezes a taxa 3, eu já não coloco 0,03. Porque, em vez de dividir a taxa, eu dividi o capital, que é só cortar dois zeros. Está entendendo? Assim você não perde tempo em prova de concurso. Vezes 3, que é a taxa, vezes o período, que é 6.
Olha aqui. Professor, não vai dividir por 100? Não, já dividi aqui, ó. Dividi o capital. Eu te falei que pode ser qualquer um dos três, né? Matematicamente, qualquer um dos três. Pronto. O que eu tenho agora? Juros simples é igual. Eu tenho aqui, ó. 53 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18, né? Então eu posso fazer esse cálculo aqui, olha. 53 vezes 18, não posso? Posso. 8 vezes 3, 24. 4 vão 2. 8 vezes 5, 40. Mais 2, 42. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 5 é 5. Vamos lá. 4, 2 mais 3, 5. 4 mais 5, 9. Olha aqui. 954. 954 reais, né? Olha aqui, os juros serão de 954 reais. Juros, resposta, 954 reais. Ô professor, então eu poderia calcular também apenas, calculando a forma do valor futuro, né, do montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais produto da taxa pelo período. Sim, depois de você encontrar o montante, você vai subtrair o valor aplicado, que é este aqui, o valor aplicado, e vai encontrar os juros simples. Afinal, não importa se juros simples ou compostos, que veremos dentro de algumas aulas, o montante aí é sempre o capital mais os juros, né? Aquilo que você aplicou, mais aquilo que rendeu, como dizem na linguagem popular. Tudo bem? Muito interessante aqui. E nós vamos agora passar para a nossa próxima questão. Ok, pessoal, aqui está a nossa próxima questão. Eu quero lembrar para vocês que a gente está dando um corte, né? Enquanto limpa o quadro direitinho para partir para a próxima. E eu acabo, na pressa, esquecendo de dizer qual foi a alternativa da questão anterior, né? Então, na questão anterior, foi a letra D a alternativa, tá? Vocês viram aqui o resultado, foi a letra D de dado. Eu espero que você tenha conseguido fazer, também esqueci de pedir você para dar pausa, né? Mas agora, antes de tudo, antes mesmo de ler a questão, eu quero que você dê uma pausa, né? Antes de eu ler, você mesmo vai ler e vai tentar resolver sozinho. Vamos lá? Ok, imagino que você tenha conseguido. Vamos lá. Prefeitura de Santiago do Sul, Santa Catarina, tá aí, questão do concurso dessa prefeitura. Qual o valor dos juros que serão produzidos em uma aplicação sob regime de juros simples com um capital de R$3.000 a uma taxa semestral de 6% por um período de 8 meses? Então vamos lá. Ele quer o valor dos juros, assim como na anterior. E qual é o capital? O capital aplicado foi de R$3.000. R$3.000, está aqui, capital aplicado. Por quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado? 8 meses. 8 meses. E qual foi, a que taxa esse dinheiro foi aplicado? Ele foi aplicado no regime de juros simples a uma taxa semestral de 6%, ok? Então, 6% ao semestre, ao semestre. Eu já coloco para evitar problema, você já transforma aqui, olha, é preciso que esteja na mesma grandeza, né? A grandeza da taxa tem que ser a mesma grandeza do período e vice-versa. Então o que a gente faz aqui? Não são 6% ao semestre, eu digo que é 1% ao mês, claro, né? Ao mês. Se são 6% em 6 meses, dá 1% ao mês. Mas cuidado, eu volto a dizer, não custa repetir, que isto só acontece no regime de capitalização simples. A juros simples. A juros compostos, não. Cuidado, tá? Então, a juros compostos não daria 1%. A gente vai chegar lá em taxa equivalente. Por enquanto, juros simples? Então, basta dividir 6% ao semestre. Semestre tem 6 meses, dá 1% ao mês. Agora sim, eu tenho taxa ao mês e tenho período em mês. Poderia também, obviamente, transformar o período em semestre. Mas aí são 8 meses. Daria daria um semestre e um terço de semestre, né? Então 1,33, você iria trabalhar com valor fracionado, não fica legal, ainda mais concurso. Então é melhor aqui você transformar a taxa, beleza? Então a taxa proporcional
a 6% ao semestre, obviamente é 1% ao mês. Agora sim, eu posso trabalhar tranquilamente, usando a forma juros simples. Juros simples é igual ao capital vezes a taxa, vezes o período, tudo isso dividido por 100. Eu já disse que basta mentalizar, porque você vai dividir qualquer um por 100. E qual é que você vai dividir por 100? Obviamente, é melhor você dividir o capital, rapaz, entendeu? Então vamos lá, juros simples é igual. Já vou dividir o capital por 100. Ô professor, eu não estou entendendo esse salto que o senhor está fazendo, não. Beleza, então vamos devagarinho para não doer. Operação vaselina. Então vamos lá, 3.000 vezes a taxa, não vou dividir ninguém, hein? Vezes a taxa não é 1%, vezes a taxa dá 1, ó, vezes o período que dá 8, beleza? Olha aqui, bom, é assim que você aprendeu lá na escola, ó, juros simples é igual, às vezes o pessoal decora CIT, né? CIT sobre 100, CIT sobre 100, CIT sobre 100, porque alguns professores, com todo respeito, costumam chamar o período de T. Eu não gosto, né? Eu prefiro chamar de N. Ok, o que você vai fazer aqui? Rapaz, olha aqui. Para que dividir a taxa por 100? Para que trabalhar 0,01 e complicar a sua situação, se é bem melhor você dividir o capital, tá vendo? Então é melhor você ter a consciência de que qualquer um dos três tem que ser dividido, não é pode, qualquer um dos três tem que ser dividido por 100, ok? Ou então você jogar 100 aqui multiplicando. Então pronto, agora eu tenho 30 vezes 1 vezes 8. Isso parece brincadeira de criança, hein? E eu fico impressionado que ainda me pagam para ensinar isso. Olha aqui, sobrou quem? 30. 30 vezes 1 dá 30. E 30 vezes 8? 3 vezes 8, ele, 24, né? 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. E coloca o zero na frente, ó. 240, ok? Então, qual o valor dos juros? R$240. Resposta à letra D. Olha, isso é o tipo de questão que eu, que sou bestinha, resolvo em 30, 40 segundos, ok? Imagine você, né? Que está se dedicando, você que está imaginando, professor, está muito fácil, dificulta mais a situação. Já pensou? Então, R$240. Beleza? Tudo bem? Aí, é possível resolver de outra forma? Sim, você pode trabalhar com o montante e depois simplesmente subtrair. Professor, me mostre, professor. Vamos lá. O montante é igual ao capital vezes 1 mais o produto da taxa pelo período, beleza? Então, o montante será, que é o capital? 3.000 vezes 1 mais o produto da taxa. Eu tenho que dividir por 100, né? E cuidado, hein? Agora a banda toca diferente. 1%, 0,01, ok? Vezes o período, 8. Beleza. Tudo bem. Aí você vai, montante é igual a 3.000, ok? Vezes 1 vezes 8 dá 8, óbvio, né? Então, duas casas após a vírgula, 0,08. Então, desculpe aqui. Ok? 1 mais 8. Duas casas após a vírgula estaria aqui. 1, 2. Ok? Montante é igual a 3.000, obviamente, vezes 1,08. Ok? 3.000 vezes 1,08. Montante é igual. Bom, vamos lá? 3 vezes 108. Aqui você pode também, pessoal, isso você faz de cabeça, você vai se acostumar tanto a fazer esse tipo de cálculo, que você vai chegar numa prova, você não precisa ficar calculando isso não. Você faz uns 2 rabiscos e já chega a resposta. Lembra dos macetes? Eu disse, olha, 3.000 vezes 1,08 é, na verdade, 3.000 mais 8% de 3.000. Se você multiplica 8 vezes 3, 24, 8% de 3.000 dá 240. Então você já soma 3.000 mais 8% dele. 3.240, estão entendendo? Mas vamos lá. Então, 1,08 vezes 3, deixando os zeros para depois. 3 vezes 8, 24, 4 vão 2, você vê nada, 2 mesmo, 3 vezes 1, 3. Beleza. Agora, eu tenho aqui o quê? Eu tenho duas casas após a vírgula, então a vírgula estaria aqui. Mas eu tenho que multiplicar por
por 1.000, né? São 3 zeros. Então vamos lá, 3 casas após a vírgula para a direita, multiplicar para a direita, dividir para a esquerda. Então vamos lá, 3 casas, 1, 2, 3 para completar, tiro ela daqui, ela vem para aqui. Beleza? 3.240 é o montante. Montante menos capital aplicado, qual o valor dos juros? R$240. E qual a alternativa? A alternativa é a letra D de dado, R$240. Ok? Espero você em nossa próxima aula. Até lá!